Hoje eu tô bem acompanhado, hein? Fala, meus batedores de escanteio, tudo bem com vocês, gente? Vocês já sabem que quem fala é o Vini e hoje eu vim falar de um tema muito querido por mim, que mora no meu coração, que é a história da equipe feminina de futebol do Corinthians. Sim, a equipe que fez 27 gols na última fase de grupos da Libertadores, incluindo a histórica goleada de 16-0 em cima do El Nacional, e que agora enfrenta o Santiago Morning nas quartas de finais da competição, tem dado muito destaque para a equipe do Corinthians, mas obviamente nem sempre foi assim, nem sempre o futebol feminino teve essa visibilidade, então hoje a gente veio falar de como que a equipe chegou nesse patamar. Vamos nessa? Bom, qualquer um que acompanha o cenário do futebol atual sabe que o Corinthians hoje em dia é como? Que interessante. Me pergunto o que está acontecendo aqui no masculino. Meu Deus, eu não aguento mais perder jogo. Pelo amor de Deus, só empata, não vence mais. Meu São Jorge, pelo amor de Deus, faz a gente vencer mais um jogo. Socorro, Senhor, meu Deus. Meu Jesus, que é isso? Deixa eu ver o que tá rolando no feminino, então. Mas, obviamente, nem sempre foi assim. O Corinthians, como a grande maioria dos clubes de futebol atualmente, teve sempre como carro-chefe o futebol masculino, seja em questão de referência técnica, seja em questão de títulos, em questão de marketing, em questão de destaque. E apesar de muito disso se guardar até hoje, o feminino demorou a surgir enquanto modalidade. Tanto que o Corinthians foi fundado em 1910 enquanto instituição, mas o braço feminino do Corinthians só foi fundado em 1997. E não bastasse isso, durante os primeiros anos de vida do clube, ele jogou muito esporadicamente, fazendo alguns amistosos, algumas poucas participações em campeonatos oficiais, até porque na época em que a modalidade ainda era muito jovem, não havia um calendário previsto e uma temporada como existe hoje em dia. E por isso o Corinthians jogou muito pouco nessa época, mas apesar disso, teve sua primeira grande ídola, que foi a Milene Domingues, que ficou de 1997 até 2001 no clube. A Milene Domingues, que hoje em dia é muito conhecida aí pelo meio do YouTube, é conhecida como a Rainha das Embaixadinhas e tem um grande destaque na história do clube do Corinthians. Mas ela foi vendida para a Fiomonanza da Itália e, infelizmente, o Corinthians acabou logo depois, em 2009, com a modalidade feminina, alegando falta de verbas, até porque era verdade, o futebol feminino não dava muito retorno na época. Mas 7 anos depois isso mudaria. Sim, no ano de 2016 já, o Corinthians viu que a modalidade feminina já estava bem mais estabelecida, estava bem mais rentável e muitos dos seus rivais, como o Santos, estavam tendo muito sucesso na modalidade. Por isso, o Corinthians resolveu voltar a investir no futebol feminino e fez uma parceria com o Grêmio Audax. Sim, o Audax, aquele que tinha o Diniz, aquele que tinha o Perninha mascaradinho, o Sidão. Esse mesmo Audax fez uma parceria, o que é muito comum no cenário do futebol feminino para ajudar a financiar os clubes. Um dos maiores clubes do futebol feminino atualmente é o Avaí Kinderman, que é o resultado de uma parceria. Então é bastante natural que isso aconteça no futebol feminino. E na época aconteceu, o Corinthians se juntou com o Audax, eles voltaram a ter um clube feminino. Isso levou às duas primeiras principais contratações do clube, a goleira Lelê, fez grande história no clube, e o técnico do clube até hoje, o Arthur Elias, sim, uma pessoa que foi especializada no setor de futebol feminino. Ele sempre trabalhou com futebol feminino, inclusive já havia sido campeão do Brasileiro Feminino em 2013. Ele foi trazido com bastante pompa para o Corinthians, o que resultou em bons resultados e títulos, até porque na própria temporada de 2016 o Corinthians, um clube bem montadinho, junto com o Audax, obviamente, foi para a final da Copa do Brasil e venceu, o que garantiu a vaga do Corinthians na Libertadores no ano seguinte, de 2017, que o Corinthians também venceu em cima do Colo-Colo com uma grande atuação da Lelê, que eu acabei de mencionar, que garantiu 0-0 no tempo regulamentar e um 5-4 na cobrança de pênaltis, e foi aí que a grande gestão vitoriosa do Corinthians começou. Vale dizer que é aí também que acaba a parceria com o Audax, de forma que os títulos são partilhados entre os dois clubes. Então o Audax tem direito aos títulos e o Corinthians também. Vale dizer que com esse título da Libertadores de 2017, o Corinthians igualou o Santos como os únicos clubes à época que
que tinham ganhado tanto a Libertadores masculina quanto a Libertadores feminina. Mas, com o fim da parceria do Audax, o Corinthians seguiu de forma independente já sob o nome do clube, com a gestão da Cris Gambaré, que foi quem ficou responsável por organizar o time, de forma que manteve o bom esquadrão da campanha de 2017, mas adicionou grandíssimos nomes como Érica, Adriana e uma das minhas jogadoras favoritas, e provavelmente a favorita de boa parte das pessoas, a Gabi Zanotti. Sim, joga muito, e foi aí que ela chegou ao Corinthians. O Corinthians, com esse baita esquadrão, foi e conquistou o inédito título do Campeonato Brasileiro Feminino em 2018 e também chegou a chegar à final do Paulistão, mas acabou perdendo para o Santos. Mas com esse baita timaço bem redondinho e bem montado, o Corinthians ganhou o prêmio Conafute de melhor gestão do futebol feminino, o que nos leva à temporada de 2019, que é quando as coisas começam a ficar interessantes de verdade. Para a temporada de 2019, o clube acabou perdendo alguns nomes ao contrário de anos anteriores, mas se reforçou muito bem, contratando a lateral esquerda Tamires, a atacante Gi Crivellari e as meias Vicky Albuquerque e Maiara, que ajudaram o clube a manter um futebol muito moderno, muito ofensivo e muito técnico, o que levou o Corinthians à sequência de 34 vitórias seguidas, que é um recorde da modalidade, tanto no masculino quanto no feminino, e é um recorde bastante difícil de se superar, inclusive. Além disso, foi no meio dessa campanha e até as próximas que surgiu uma das principais polêmicas desse elenco, que foi o uso moderno e bastante ousado da Lelê, a goleira do time. Se liga. Lelê, sai mais, pra jogar com o pé. Não, Lelê, sai mais, eu quero você lá na frente, vai lá pra frente. Não, Lelê, vem mais pra frente. Faz o seguinte, vai até o meu campo, vai com sucesso, vamos que vamos. Não, Lelê, vai pro ataque, faz o seguinte, vai pro ataque. Pra compor mais gente em campo, 11 campo contra 10. É matemática, filha, vai pro ataque. Não, Lelê, quer saber? Faz o seguinte, vai embora do estádio. A gente joga com você lá de fora, vai indo na frente. Confia, vai lá. A gente joga com você lá fora, fechou? E foi com essa sequência absurda de 34 vitórias que o clube simplesmente chegou à final do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores, papando o Paulista em cima do rival São Paulo e papando a Libertadores em cima da Ferroviária. Mas infelizmente também sofreu talvez o momento mais triste da jovem história do clube, quando essa sequência de 34 vitórias foi interrompida pela Ferroviária justamente na final do Brasileiro, de forma que elas perdessem o título brasileiro daquele ano. Foi muito triste, mas acontece. Mas vale dizer com um ponto positivo que a final do Paulista, que foi o clássico entre São Paulo e Corinthians, teve entrada gratuita e teve o recorde de espectadores no estádio em uma partida de futebol feminino. Meu Deus, essa ring light tá me deixando cego. Para a temporada seguinte, o Corinthians foi novamente histórico na modalidade do futebol feminino, quando ele foi pioneiro e foi o primeiro clube da América do Sul a profissionalizar o contrato de suas atletas. E buscando não deixar a bola cair da temporada histórica que eles acabaram de ter, o Corinthians evitou vender atletas e contratou ninguém mais, ninguém menos que a Andressinha. Sim, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro feminino, foi para o Corinthians, saiu dos Estados Unidos, além de outras grandes contratações, como a lateral Poliana, que era da seleção brasileira e estava no São José, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino, e as atacantes Gabi Portilho e Pamela. O Corinthians pegou esse timaço cheio de grandes nomes e fez 14 vitórias e somente uma derrota na primeira fase do Brasileiro, de forma a deixar pelo caminho Grêmio, Palmeiras e Avaí Kinderman
conquistando novamente o título brasileiro que havia escapado de uma forma tão triste na temporada passada. E para fazer com que a vingança seja um prato ainda mais doce, o clube conquistou o Paulista em cima da Ferroviária, que havia tirado o título brasileiro na temporada passada, por um placar de 8-1, mostrando claramente quem é o clube a ser batido atualmente. E agora, como eu disse, indo para as quartas de final de mais uma Libertadores feminina, o clube tem atualmente 2 paulistas e 2 brasileiros, empatado com a Ferroviária como maior campeão das 2 competições, além de ter uma Copa do Brasil, sendo empatado com muitos clubes, o segundo colocado, e também 2 Libertadores, o que empata com o Santos e perde somente para o Santo André. Mas por hoje é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curtinho, da história jovem ainda de um clube tão dominante que é o Corinthians feminino. Vocês aí, corintianos, mandem no grupo de zap de vocês, mandem para seus amigos, por favor, vai ser muito importante para o nosso trabalho. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de ativar o sininho, que isso tudo ajuda muita gente. Até o próximo vídeo de qualidade nada duvidosa, e é tudo nosso.